Minhoca, por favor, a história desse Fortaleza 1, Goiás também 1. Pois é, Celso. Se você falasse que o Fortaleza somaria 4 pontos nessa ideia de Flamengo e Goiás, ok, certo? Mas era muito melhor você ter empatado com o Flamengo e vencido o Goiás do que você Adversário ter direto. vencido o Flamengo do que empatado o Goiás, porque o Goiás é seu adversário. O Flamengo não é seu adversário, mesmo que hoje o Flamengo esteja muito próximo, mais na parte de baixo do que o Goiás, né? Tá atrás do Goiás. O que eu venho falando desde o começo da temporada do Fortaleza, e para mim agora ficou comprovado, digamos assim, é um time que não tem totalmente o controle da partida, né? Como eu estava citando aqui o jogo do Ceará ontem, né? O Ceará soube administrar bem ali o resultado, soube impedir que um adversário crescesse no jogo. O Fortaleza não. O Fortaleza é um time instável. E por que eu digo isso? Eu cheguei a falar aqui no Raiz da semana passada, e eu até ressaltei na segunda, embora o Fred tenha colocado de uma maneira mais cravada, né? O Minhoca cravou que um time cearense vai cair. Não cravei, pô. Eu tô dizendo que a chance é alta que eu vejo de pelo menos um cair. Cravou. Não cravei, não. Eu assim, e aí é que tá. O pessoal de vez em quando confunde como se fosse um desejo meu. Eu não quero que nenhum cearense caia. Eu não quero que nenhum cearense Porra, aí a caia. gente tá fazendo análise, pelo amor de Deus, gente. Porra. Se não é pra gente dar opinião, aí você tá Não, no canal e errado. não é, e na verdade não é nenhuma análise minha, é um palpite. Porque palpite, na prática, é o que você acha que vai acontecer. Por exemplo, a gente acabou de fazer aqui um bet, pô, de dizer que vai dar um empate e vai dar uma vitória do Criciúma. É um palpite do que a gente imagina que vai acontecer. Na prática, algumas coisas fazem a gente ter essa noção. Na minha avaliação, o risco de ter um rebaixamento é porque tem coisas aí que estão muito incertas. E aí, no caso que a gente está falando aqui do Fortaleza, durante toda essa temporada, até esse jogo, o Fortaleza não foi uma equipe confiável. E aí eu vou citar alguns jogos, por exemplo. A semifinal contra o Ferroviário foi o primeiro sinal para mim de uma coisa grave que eu estava percebendo nesse Fortaleza. Já falei isso em várias lives, até mesmo quando eu participei de algumas lives de torcida do próprio Fortaleza, o pessoal do Glória e Tradição, o pessoal do Expresso Tricolor, que já me convidaram. Eu cheguei a falar, olha, aquele jogo contra o Ferroviário na semifinal do Cearense me preocupou, porque o Fortaleza estava com a vantagem e simplesmente parou de jogar. O Ferroviário foi lá e martelando, conseguiu o empate e poderia ter virado até o Fortaleza fazer o 2-1 e garantir a vaga na final. Aí começaram a vir outros jogos, por exemplo, jogos na Copa do Nordeste, o jogo contra o Náutico na semifinal, difícil de vencer e sai o gol ali apertado. A final contra o Sport na Copa do Nordeste, em que também você tinha o jogo na mão, estava ali com o jogo na mão, estava com a vitória, não jogou bem aquela partida. Para mim, o Sport jogou melhor o primeiro jogo. Foi melhorar o Fortaleza com a entrada do Moisés no segundo tempo. Faz a vitória, estava fazendo a vitória e toma o gol de empate, como já tinha tomado contra o Altos, como tinha tomado contra o próprio Náutico na fase de grupos. E isso, para mim, foi só aumentando essa desconfiança. Porque quando eu falei aqui no ano passado, quando eu via no Vojvoda um treinador que, tem um treinador chegando no Fortaleza que ele tem uns conceitos interessantes. Tinha algo ali, mesmo porque era campeonato cearense. É por isso que às vezes eu discordava de Fred, quando o Fred falava assim, Minhoca, mas campeonato cearense não é parâmetro. Eu concordo que não é parâmetro, mas um desenho se forma ali, entendeu? Um esboço se forma como time, de uma confiança, da maneira de jogar, entendeu? Mesmo adversário frágil. Não é qualquer time fraco que você vai lá e faz o resultado na hora que você quiser. Se você tiver desajustado como time, você sofre contra o time fraco. O Goiás hoje era uma equipe fraca. Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe como é que o Jair Ventura monta uma equipe. Ele não vai de maneira nenhuma se expor, principalmente jogando fora de casa, mais ainda não vai se expor. E o Fortaleza que tinha que dar as cartas. E deu para ver isso durante o jogo. E aí só para fechar essa primeira parte, para entrar realmente na partida. O jogo, para mim, que ficou mais grave isso foi o jogo da classificação do Fortaleza para as oitavas de final contra o Colo-Colo. O Fortaleza vencia por 4-1, com um jogador a mais. O Fortaleza permitiu que o Colo-Colo ficasse vivo até os minutos finais. Estava com 4-1, com um jogador a mais. É sério uma equipe tomar o segundo gol, o terceiro
e por pouco não tomou um quarto gol, faltando poucos minutos, que poderia também gerar um 5-4 ali. Então isso é muito grave para uma equipe que não consegue se sustentar em campo. O Fortaleza é a única equipe da Série A, Celso, que tomou gol em todos os jogos. Em todos os jogos. Apenas em um jogo, o Fortaleza saiu na frente e conseguiu vencer, que foi o jogo contra o Flamengo. Mas perceba, nesse jogo, o Fortaleza tomou um gol já nos segundos finais do primeiro tempo, que já tinha acontecido contra a Inter, contra o próprio Ceará na semana passada, né? Como a gente estava citando, o caso do Sport, que também fez o gol no final, o Altos e tudo mais. Então, o Fortaleza, ele é uma equipe que não consegue sustentar um resultado ou ter o controle das ações em campo. E aí, quando isso acontece de maneira recorrente, me parece ser um sintoma natural do elenco. Do elenco. Porque isso não é que isso se corrige, isso, na verdade, se complementa na ideia de como você evitar que o adversário cresça no jogo. E foi isso que o Fortaleza não fez diante do Goiás. Porque foi a mesma história. O Fortaleza poderia ter tomado a virada do Flamengo no domingo. Um pênalti que acontece. E é bom lembrar, né? Um pênalti bobo cometido pelo Benevenuto. Um pênalti que poderia ter sido voltado, porque o Pikachu também invade a área. Poderia ter acontecido. O árbitro poderia ter sido rigoroso e ter voltado. Então são situações como essa em que uma equipe que se perde durante o jogo acaba permitindo. Porque no primeiro tempo, o Fortaleza fez os primeiros 45 minutos como deveria ter feito, de fato, sabia quem era o Goiás do outro lado, então não permitiu o Goiás criar muitas possibilidades, mesmo o Goiás muito acomodado no jogo, o Fortaleza foi lá e foi tentando, foi criando, embora não criando tantas chances claras, mas criou mais vezes possibilidade, consegue fazer o gol no lance ali bem ajustado, que o Pikachu consegue aproveitar, fez o 14º gol dele. O jogo depois se desenhou para o Fortaleza ampliar esse placar, como você estava lembrando. Uma jogada muito bem tramada do Fortaleza de pé em pé até chegar no Landázuri e o Tadeu fazer uma defesa, e o árbitro até nem deu escanteio, mas foi claramente o Tadeu colocando a bola para fora. Uma outra possibilidade com o Hércules, que tenta chutar de fora da área, acaba chutando para fora. E o outro com o Lucas Lima, que o Tadeu defendeu. E quando chegou ali nos 45 do segundo tempo, e do primeiro tempo, e o juiz deu mais 5 minutos, a primeira coisa que todo torcedor lembrou, vamos segurar esse jogo. E o que é que acontece? Na última bola do primeiro tempo, o Fortaleza quase tomou um gol numa falha, de novo, da equipe. O Marcelo Boeck não soube sair, se atrapalhou com o Benevenuto e quase o jogador do Goiás faz o... Foi a única chance do Goiás perigosa do primeiro tempo. Assim, se a gente fosse mais, né, tipo, qual foi a chance real do Goiás? Foi essa. Na última bola do primeiro tempo. Não saiu o gol, mas poderia ter saído o gol. Ou seja, é uma equipe que novamente apresenta essa instabilidade psicológica, cada vez mais psicológica. Vai para o segundo tempo, o Fortaleza faz um jogo de chamar o Goiás tem muita dificuldade de propor o jogo, o Jair Ventura começa a colocar jogadores mais ofensivos, obviamente tinha que se lançar para ver se conseguia buscar o empate, e aí o Fortaleza não conseguiu executar aquilo que tinha executado diante do Flamengo, porque nesse ponto Jair Ventura é muito melhor treinador para ajustar isso, porque até as trocas do Vojvoda, para mim, foram interessantes, ali até a terceira, porque ele perde a primeira, o Benevenuto, porque saiu machucado, e acho que foi também uma perda considerável, que o Benevenuto é o melhor zagueiro ali para ser o cara da sustentação da bola aérea, para disputar a bola com o centroavante, né? Que no caso era o Pedro Raul, e com a saída dele, o Ceballos teve que centralizar, o Tite foi para o lado esquerdo. E aí, depois nas trocas, eu acho que ele foi muito bem colocar Zé Wellison juntamente com o Robson, porque o Romero já não dava mais opção na frente, e também no meio de campo, o Felipe, né, era um jogador de mais de passe do que propriamente de sustentação, algo que o Zé Wellison tem melhor, e também a bola longa. Ou seja, na ideia, o Vojvoda acertou. Eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz contra o Flamengo. O adversário vai vir e eu vou tentar aproveitar a velocidade de Robson e, no caso do Moisés, para ver se eu consigo ampliar. E teve essa chance. Teve uma bola, exatamente, se não me engano, do Hércules, a bola na profundidade, o Moisés chegou cara a cara com o Tadeu, ele finaliza em cima do Tadeu, ele perde a chance, a bola volta para ele, tudo bem que não era uma bola tão fácil de chegar. Mas se tivesse 0-0, o Fortaleza precisando da vitória, o Moisés teria se jogado naquela bola. E o Moisés não quis. O Moisés preferiu deixar a bola sair pela linha de fundo. Não se permite isso para uma equipe que está na zona de rebaixamento, que é a lanterna.
que mesmo vencendo, não mudaria esse cenário, principalmente pelo que aconteceu nesta rodada, com vitória do Cuiabá, com vitória do Atlético Goianiense. Então o Fortaleza tinha que ter o pacto com a vitória e ampliar o placar, teria que tranquilizar. O Fortaleza não consegue abrir 2 gols de vantagem na Série A até agora, não conseguiu abrir. E principalmente, no histórico que eu falei, o Fortaleza, todo jogo toma um gol. Todo jogo toma um gol. Nas outras 2 vezes, tirando do Flamengo, e no caso hoje, que o Fortaleza saiu na frente do placar, ele tomou a virada. Ele poderia ter tomado a virada contra o Flamengo também. Então, assim, tá cada vez claro essa situação. Aí, no final, né, acontece o lance de um lateral, e aí, para explicar para mim o que foi o erro do Fortaleza nessa jogada. É um lateral onde o Jussa afasta para frente, quando, na verdade, deveria ter cabeceado diagonal, né, que é tipo assim, cabeceia para frente, mas ela indo para lateral e não para frente da área. Só que a bola caiu no pé do jogador do Fortaleza, do Torres, que tinha acabado de entrar. O Torres tinha entrado, entrou o Torres e entrou. Agora tá me fugindo outro nome, né? Enfim, entrou um outro jogador. Acho aqui. Entrou o Torres no lugar do Moisés e entrou o Jussa. Pronto. Foi exatamente o Jussa. Então, o Jussa e Torres, os 2 jogadores que entraram, o Jussa conseguiu cortar essa bola, não da melhor maneira, que eu acho. Deveria ter cortado mais diagonal. Ele corta para frente, cai no pé do Torres, o Torres não consegue dar continuidade. Porque quando você está nos 40 minutos finais, a bola vem, é chute para cima, sabe? Faz de toda forma. Não tem mais jogo. Não tem mais jogo. Para não ficar no seu campo defensivo. Essa bola não tem como ficar. E aí o Torres perde essa bola, a bola vai para o lado direito, e aí nem o Torres, nem o Crispim consegue cortar. O Tite não antecipa na jogada, deixa que o jogador do Goiás consiga desviar essa bola para trás, e o Pikachu chega atrasado, né, na hora que o Pedro Raul conseguiu aproveitar ali, porque ele é um centroavante. Bem demais, né, velho? É um centroavante. Ali é um camisa 9, só esperando a oportunidade de uma bola sobrar e aproveitar. E aí, acabou tomando o gol do empate de maneira, vamos lá, merecida. Talvez na soma geral não, mas aí é que tá. Se você não consegue segurar um jogo, faça logo o segundo gol. Aproveite as oportunidades. Porque se você sempre toma um gol todo jogo, você tem que fazer pelo menos 2 ou mais gols para sair vitorioso. E foi isso que aconteceu. Mais um empate em casa, né? A situação é péssima na campanha, 20% de aproveitamento, 6 pontos em 30 disputados, e toda essa situação agora requer, que eu acho que é a pior coisa que tem para o Fortaleza hoje. O Fortaleza vai ter que lidar agora de novo com um jogo em casa, contra o adversário melhor, que é o Atlético Paranaense, que está na 3ª colocação, e o grande porém, psicologicamente, eu acho que foi muito danoso esse empate. Porque poderia ter acontecido o cenário lá do jogo contra o São Paulo, ou até mesmo o jogo contra a equipe do Juventude. Você sai atrás e faz um gol e, sabe, dá um respiro ou uma confiança. Mas você sai na frente, toma o gol aos 41 do segundo tempo. Isso moralmente, até na fala machuca do Voivoda, machuca muito. O Voivoda fala muito isso. Eu confio no meu elenco, eu confio que a gente possa sair. Eu entendo plenamente. Ele tem que passar isso pro elenco. Mas o elenco, ele sabe como ele se olha, tipo assim, cara, como é que a gente vai segurar esse jogo? O time não sabe segurar uma partida, ficando à frente do placar. E quando tá atrás colapsa, do placar, né? E quando tá atrás do placar, Celso, o time não consegue ter poder de reação, porque fica muito exposto. É muito mais propício o Fortaleza tomar um segundo gol do que conseguir um empate, muitas vezes. Então, é um problema sério. Não é que eu desconfio que o Fortaleza possa sair dessa situação. O Fortaleza tem elenco para sair. Mas eu volto a falar. O Fortaleza não tem equilíbrio, estabilidade para conseguir ir galgando, sabe, cada passo para essa recuperação. Para isso, só uma vitória contra o Atlético Paranaense para a gente mudar de novo esse discurso. Perfeito, Minhoca. Vamos agora com Iago Mendes. Iago, Fortaleza vê Goiás empatar nos minutos finais e perde chance de vencer primeiro em casa na Série A. Tá reconhecendo alguma coisa aí, companheiro? Acho que eu já ouvi essas palavras dispostas nessa ordem. Brilhante manchete. Em algum momento. Mas, assim, realmente, é como o Minhoca disse, o primeiro tempo do Fortaleza foi o primeiro tempo de uma equipe que sabia o que queria, sabia o que precisava, só que não conseguiu executar aquilo que foi proposto. O Fortaleza ele começa apertando o Ceará desde o primeiro minuto em campo. E aí
O Goiás, exatamente. E aí é aquela história que a gente já viu algumas vezes na Série A com esse time de Fortaleza. Fortaleza tem volume, tem posição, cria chances, até consegue marcar gol, só que fica aquela incerteza no ar, o time vai jogando, vai criando chances, vai perdendo chances, e não mata o jogo, e não mata o jogo, e não mata o jogo. E aí, inclusive, o comentarista do Sport TV, ele fala uma coisa que eu acho que ele foi muito feliz. Eu acho que foi o Carlos Eduardo Lino, se não estou enganado. Ele diz o seguinte, que a situação em que o Fortaleza se encontra, mesmo com o time na frente no placar, toda vez que o time adversário passa do meio campo, o clima pesa no estádio e fica uma suspensão no ar, de tipo, será que vai acontecer agora? Será que a tragédia vai acontecer agora? E foi assim, o Fortaleza ele conseguiu controlar muito bem o primeiro tempo. Tanto que a única chance clara que o Goiás teve durante os primeiros 45 minutos foi em uma falha do próprio Fortaleza, que também não é uma coisa nova para a gente que acompanha o Tricolor do PC, infelizmente, porque a gente sabe que muitas vezes nesse campeonato o Fortaleza tem a vantagem e deixa ele escorrer entre os dedos por falhas dele próprio. E aí, assim, o Goiás não conseguiu fazer o gol de empate no primeiro tempo, mas já volta para o segundo tempo com um pouco mais de ímpeto. Parece que a chavinha vira. É aquela história tipo, a gente não foi no primeiro tempo, mas a gente viu que dá. Então, se dá, vamos tentar ir. Vamos tentar procurar o gol. E aí, assim, nos primeiros minutos a gente vê um jogo meio moroso, o Fortaleza tentando controlar o jogo, o Goiás tentando sair um pouco mais. Mas as duas equipes fazendo muitas faltas e aí o jogo muito picotado. Só que aí Jair Ventura ele começa a mexer no time, começa a colocar o time mais para frente, tira um zagueiro, bota Danilo Barcelos na lateral, coloca o time com 3 atacantes e já que estamos perdendo, vamos ver o que é que dá para fazer. E aí o Goiás melhora, começa a se impor em campo e o Fortaleza começa cada vez mais recuar para perto da sua área. E aí, assim, as mudanças do Vojvoda eu vejo muito no sentido de, assim, a gente está na frente, o outro time está começando a atacar e a gente não pode perder essa vantagem. E aí ele começa a recuar o time, a retrair o time. Tanto que, assim, ele tira o Lucas Lima e coloca o Jussa. Então, assim, o Fortaleza ele termina o jogo com 3 volantes no meio campo. Tendo o Hércules, claro, como uma figura um pouco mais criativa, mas tendo o Jussa e o Zé Wellington como figuras de marcação no meio campo. E aí, assim, o Goiás, ele aproveita a sua primeira chance clara que tem no segundo tempo. Se perdeu no primeiro, no segundo acabou fazendo. Isso depois do Fortaleza ter perdido uma chance clara com o Moisés, como o Minhoca bem disse. E aí, assim, é um castigo, é um resultado que é muito danoso, porque a confiança que o Fortaleza recupera junto com os pontos que, assim, estava em débito com a torcida, estava em débito com a tabela. Vai lá e busca um resultado que ninguém esperava no Rio de Janeiro. Chega em casa, o resultado que todo mundo está esperando e não, vamos ganhar a segunda e aí a gente vira a página e vamos começar a brigar para sair da lanterna. E aí, depois que sair da lanterna, a gente começa a brigar para sair da zona de rebaixamento e tenta engatar no campeonato enquanto as decisões não vêm. E aí, assim, a gente vê o Fortaleza queimar mais uma bala em casa, chega aos 6 dos 19 jogos em casa sem conseguir vencer, na zona de rebaixamento e com um agravante. Agora, acredito eu que pela primeira vez no campeonato, o Fortaleza ele tem mais de uma rodada para sair da lanterna do campeonato. Fortaleza hoje está a 4 pontos do Juventude, que é o vice-lanterna. Então, assim, além de... Já teve, viu? Só corrigindo, eu acho que já teve uns quatro vezes que o Fortaleza, mesmo vencendo, não sairia da lanterna, né? Da lanterna. Pronto, perfeito, Minhoca. Obrigado. Então, assim, ver essa situação permanecer, como o Minhoca bem disse, e com o número de jogos continuar sendo achatado. E aí, esse dano na confiança, como bem foi dito aqui, o Vojvoda, ele ressalta muito que ele confia no elenco, que ele confia nos caras, só que aí, esse olhar no vestiário já começa a preocupar. E aí, uma hora, essa confiança vai acabar quebrando, porque é uma expectativa e o resultado não vem,
insiste em não vir, insiste em não vir, e até quando? Os caras mesmo, os jogadores mesmo dentro do elenco vão ter essa confiança de que vai dar, entendeu? Porque é um dano muito importante no ânimo que o Fortaleza recupera contra o Flamengo. E aí vai pegar um time que é, tanto na tabela quanto em futebol jogado, melhor que o Goiás, tendo uma confiança mais abalada. Então, assim, é realmente assim, é ver escorrer a vitória entre os dedos e terminar de maneira até meio trágica, porque acaba o jogo e a torcida do Fortaleza vaia o time quando acaba a partida. Então, assim, é difícil não ligar o sinal que já estava vermelho, colocar ele laranja e fazendo barulho, porque realmente é muito perigosa a situação em que o Fortaleza se encontra nesse momento. Marrom já, né? Muito. Porque o laranja é bom, né? Na verdade, comparado ao vermelho. Laranja. Comparado ao vermelho é desejo, né? É.